Doutora Denise Albano, houve na época da CPI da Covid um aparelhamento daquela comissão de inquérito pela extrema-esquerda. A mesma coisa que fez agora a extrema-esquerda, comunistas do Brasil, capitaneados aí por Flávio Dino, o aparelhamento também dessa CPMI, inclusive com 6 representantes do estado do Maranhão, tendo a relatora que tem como tutor Flávio Dino. Qual é o destino que a senhora imagina que pode acontecer em relação a esse relatório? É possível fazer um comparativo com a CPI da Covid ou tem alguma diferença? É possível sim, inclusive, viu, Erivan, esses mais de 1.300, cerca de 1.300 páginas desse relatório, ela, não é? Eu falo eles porque ela com a equipe, porque certamente ela não redigiu aquilo. Quem acompanhou a sessão via que ela tinha dificuldade até para ler o relatório. Ora, se sou eu que preparo, eu entendo todo o contexto, tudo que está ali registrado. E ela fez uma leitura absolutamente atabalhoada, confusa, sinal de que recebeu praticamente o relatório pronto para proceder à leitura. E em vários trechos ressuscitaram até a CPI da Covid, ressuscitaram a tal da CPI da fake news, e essas outras 2 CPIs se encontram e se irmanam com essa CPMI do 8 de janeiro. As outras 2 praticamente não deram em nada, foram para o lixo. Confirma-se que eram meros panfletos partidários a favor do PT, de impor uma narrativa, não serviram para nada. O trabalho da CPI é o trabalho equivalente ao que um delegado de polícia e seus agentes, investigadores, fazem diante de possíveis crimes. Correm atrás de provas, ouvem suspeitos. Cadê? Porque ninguém da Força Nacional de Segurança Pública foi ouvido. Por que o acusado, ex-presidente Bolsonaro, não deram espaço para ele ser interrogado? Não acham que ele é culpado? Pois que o interrogassem. O trabalho de delegados é exatamente ouvir suspeitos, testemunhas, porque depredadores não foram chamados para serem ouvidos nessa comissão parlamentar de inquérito. Pedir quebras de sigilo, porque a CPI não precisa nem pedir ao Supremo, a própria CPI pode determinar a quebra de sigilo, porque o sigilo telefônico, telemático, que é de comunicações pela internet, do Flávio Dino, do seu braço direito, Capelli, que foi nomeado interventor no Distrito Federal, não foram quebrados esses sigilos. Então, não houve qualquer interesse em investigar, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes amplos, volto a dizer, quebras de sigilo, requisitar documentos, porque os registros de quem entrou lá no Ministério da Justiça, os livros de registros não foram requisitados. Então, tem amplo poder de investigação, mas a maioria lá, petista, ligada a Dino e a Lula, não quiseram. Essas pessoas, 6 parlamentares só do Maranhão, estavam ali aboletados na CPMI para servir de quê? De escudo protetor do Flávio Dino. Eu acredito que o destino, mais uma vez, também será, com perdão do termo, a lata de lixo, porque provas, suporte documental, evidências materiais de crimes praticamente não existem, e o Ministério Público só pode denunciar na Justiça pessoas com base em um conjunto razoável de provas que a investigação leva para o Ministério Público. E esse conjunto razoável de provas de autoria, as provas materiais individualizadoras de condutas, inexistem. Não existem nesse relatório. Então, eu acredito, se bem que com tudo revirado hoje na Justiça, mas à luz do direito, do que diz a lei, do que diz a jurisprudência do Supremo, é o que no nosso jargão jurídico a gente chama de falta de justa causa. Ou seja, não há justa causa para acusar formalmente ninguém com base nesse
panfleto. O atual presidente Luiz Inácio trabalhou o tempo todo para que a ocorrência do dia 8 de janeiro não viesse às claras para a sociedade brasileira. Tanto é que ele, inclusive, decretou o sigilo das imagens do Palácio do Planalto. Depois que elas apareceram, veio a ideia da CPMI e ele trabalhou o tempo todo para evitar que acontecesse. Quando ele não conseguiu evitar que acontecesse, inclusive comprando parlamentares com emendas, etc., ele fez todo tipo de manobra para ter a maioria. Na opinião da senhora, o que fica de positivo, apesar de todas essas manobras adotadas pelos comunistas para evitar a clareza dos fatos reais? O aspecto mais positivo é que ficou escancarado que esse governo não queria que a verdade por trás, a verdade real sobre o 8 de janeiro fosse escancarada, fosse desvelada. Mas a verdade, ela se impõe, ela não tem forma de você ocultá-la por completo. E esse relatório frágil, farsesco, não é à toa que o título é a farsa desse relatório. E isso escancara que, na verdade, se aproveitaram do desespero de algumas pessoas, dos ânimos alterados de algumas dezenas ou poucas centenas. Por exemplo, alguns militares que foram ouvidos disseram que dos milhares de pessoas que estavam presentes na Praça dos Três Poderes, somente cerca de 500 estavam mais exaltados e depredando coisas. A maioria estava ali pacificamente. Então, e tem os infiltrados, né, doutora? Tem os infiltrados também. Sim, bem lembrado. E para encerrar, de fato, quando a gente está diante de crimes e começa a investigar a autoria, quem está por trás, quem são os mentores, não é? Por trás, a pergunta crucial é: quem vai levar vantagem com esse ilícito? O resultado desse crime vai favorecer a quem? Bem, está claro, quem foi favorecido com essa invenção do crime de golpe, abolição violenta. Cadê as armas? Quem encontrou canhões, fuzis, mísseis para se aplicar uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Mas é isso. A farsa não se impõe em tempos que, felizmente, temos as redes sociais e que, felizmente, é franqueada à população o direito à informação. E a não ser aqueles iludidos pelo PT ou que levam muita vantagem pelo alinhamento ao lulopetismo e vantagens, inclusive até de ordem financeira, é que vão continuar endossando essa versão farsesca, mentirosa, de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de terroristas perigosos, de golpistas. Mas a realidade se impõe e o que temos é isso. Houve, sim, uma movimentação no 8 de janeiro, com alguns infiltrados e patriotas exaltados depredando, e a omissão das forças do governo federal, porque queriam levar vantagem com esse episódio para esvaziar as ruas, para prender lideranças, para constranger pessoas, e assim vendendo essa narrativa, querer colocar a pecha de golpista, fascista, nazista, terrorista. E hoje a gente vê aí gente da esquerda, do PT, de fato defendendo o neonazismo, defendendo o Hamas terrorista. Nada melhor do que o tempo como o aliado fiel da verdade. E o tempo tem sido generoso para trazer essa verdade.